Eu quero convidar vocês à meditação na palavra de Deus, a trazerem os seus corações à palavra de Deus. Eu gosto de pensar que no culto tudo é oração, tudo é oração. É aquilo que a gente chama de oração, que é essas palavras que a gente organiza e dirigem a Deus, mas também os encontros são orantes, os abraços, os sorrisos, as conversas, os lamentos, os pedidos de ajuda, as canções são orações, não é? E a palavra de Deus precisa ser lida como quem ora. Talvez seja a única forma de nós lidarmos com o texto bíblico sem transformá-lo num peso que uma hora ou outra vai nos escandalizar. Porque há coisas na Bíblia que são de difícil compreensão, são estranhas, são até censuráveis. Coisas que a gente diz, está errado isso aqui, né? Então, a atitude da gente com a Bíblia tem que ser uma atitude orante, para traduzir toda a nossa ambiguidade, toda a nossa crise, todas as nossas aflições, alegrias, belezas, né? Toda a ordem que nós trazemos ao coração também. Eu quero convidá-los a ler um texto que é um descontexto. É um texto que destoa. É um texto que é uma descontinuidade. Marcos, capítulo 15, do versículo 29 ao versículo 46. Nós temos aqui uma descrição de tirar o fôlego, da crucificação, humilhação, da malignização, da desumanização de Jesus, o autor da nossa fé. E nisso tudo, um acontecimento místico, que foi José de Arimateia. Um acontecimento surpreendente. Eu digo místico porque ele salta do comum, né? Escapa do óbvio. Ele escapa do cenário, ele escapa da moldura, místico, para além de tudo o que a gente poderia imaginar de qualquer um aqui nessa história. Capítulo 15, do versículo 29 ao versículo 46, eu faço a leitura na tradução de Frederico Lourenço, e tem aqui a projeção, se você conseguir acompanhar. Você pode fazer isso ou pode usar o dispositivo que você tem, a Bíblia que você tem à mão. Diz assim: os que ali passavam blasfemavam-no a Jesus, que estava morrendo na cruz. Olha o que destrói o templo e o reconstrói em 3 dias. Bom, só aqui um parêntese. Quem falou isso aqui não era um estranho a Jesus, era alguém que caminhava com ele, cita as palavras dele, escandalosas, palavras mal compreendidas. Entre as várias poesias e metáforas que Jesus fez, muitas delas foram incompreendidas. Ele usa isso para tripudiar, para escarnecer. Versículo 30. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo também os sumos sacerdotes e os escribas troçavam dele entre si. Salvou os outros, mas a si mesmo não é capaz de salvar. Né? KKKKKK. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Até os que estavam crucificados com ele o insultavam. Chegada a hora sexta, sobreveio uma escuridão sobre toda a terra. A hora sexta era meio-dia. Sobre toda a terra até a hora 9, do meio-dia às 3, uma escuridão, uma eclipse, um tremor de terras, muitos depoimentos diferentes. Mais outro parêntese. Quando José de Arimateia vai falar com Jesus, pedindo o corpo dele, Pilatos, José de Arimateia vai falar com Pilatos, pedindo o corpo de Jesus, Pilatos se assusta. Já morreu, porque o processo da morte era longo, demorado,
era de tortura, era uma grande exposição de terror, que a gente chama de terrorismo do Estado, uma grande exposição de terror para disciplinar todas as pessoas que assistiam aquela cena. Não era comum morrer. Então, a morte precipitada, rápida de Jesus, tem relação, provavelmente, com a tortura gigante que ele sofreu. Ele foi desfigurado. Ele foi objeto de um sofrimento insuportável. Talvez por isso tenha morrido tão rapidamente. E à hora nona, Jesus gritou uma voz grande: Eloi, Eloi, lema sabactani. O que significa, traduzido, meu Deus, por que me abandonaste? Que é, em aramaico, a citação de um salmo, da angústia humana. Versículo 35. Alguns dos que estavam ali de pé, ouvindo isso, disseram: olha, está chamando por Elias, profeta, né? E correndo um deles a embeber uma esponja de vinagre, colocando-a numa cana, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, e vejamos se vem Elias tirá-lo dali. Mas Jesus, soltando um grito enorme, expirou. E o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, ao vê-lo expirar daquela maneira, disse: este era verdadeiramente filho de Deus. Também ali estavam algumas mulheres observando a partir de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, mais novo, e de José, e Salomé. Elas que, quando ele estava na Galiléia, o seguiam e serviam, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ao entardecer, visto ser a preparação, isto é, véspera do sábado, era um grande dia litúrgico, o dia mais litúrgico da semana, visto que era véspera, era sexta-feira, José de Arimateia, que a gente nunca ouviu falar antes e nunca mais vai ouvir falar depois, cai de paraquedas aqui nessa história, flutua na narrativa como um ser outro, alienígena, estranho, por isso eu digo, um ser místico, respeitável membro do conselho, provavelmente o conselho que é o Sinédrio. Deixa eu informar vocês, porque isso dá força para a narrativa. O Sinédrio, ele era o conselho jurídico religioso, decidia todas as questões. Jesus, antes de ser levado para Pilatos, foi julgado nesse conselho. Foi esse conselho que, com unanimidade, condenou Jesus para que ele fosse indicado à crucificação nas mãos de Pilatos. Ele, membro do conselho que também buscava o reino de Deus, esse é o adendo, atreveu-se a ir procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos espantou-se por ele já estar morto, como eu disse, e mandando chamar o centurião, perguntou-lhe se já tinha morrido havia muito. Informado pelo centurião, Pilatos ordenou que o corpo fosse entregue a José. E tendo comprado um lençol, e essa cena agora, ela é uma cena que destoa, porque todo o horror que estava ali começa a ser enfrentado com graciosidade, com ternura, com gentileza. José desceu o corpo de Jesus, envolveu-o no lençol, na mortalha, e depositou num sepulcro cavado na rocha e rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Amém. Ore a Deus comigo. Senhor, nós chegamos aqui carregando muitas histórias diferentes, algumas histórias aflitas, outras histórias tão agitadas, tão tensas, tão corridas, histórias cheias de pergunta, histórias cheias de saudade, de desejos,
de aflição, de medo. Histórias várias estão aqui. E eu sei que a tua palavra, ela é coisa do Espírito. Ela é coisa de quem ventila novas possibilidades entre nós. Ajuda-nos hoje, Senhor. Refrigera, renova, areja, oxigena, ventila a nossa fé, o nosso amor, a nossa consciência. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu dizia que este é um conhecimento deslocado da narrativa principal. Se você vem lendo o Evangelho, você, opa, o que é isso? É um acontecimento deslocado da narrativa. É uma descontinuidade, uma quebra na narrativa. Não tem antes, durante, nem depois. O leitor do Evangelho nunca ouviu falar em José de Arimateia e depois desse episódio nunca mais saberá dele. Então, eu diria, é uma outra narrativa dentro da narrativa. Uma estranha narrativa dentro da narrativa comum que vinha se desenrolando. O episódio é como uma peça de outra história nessa história. Não só porque o personagem principal é um desconhecido para nós leitores, não só por isso, a gente não sabe quem é ele, mas principalmente pelo que ele faz. Ele faz o que ninguém está fazendo. Ele destoa de tudo que está acontecendo. Presta atenção. Naquele ambiente que Mateus, Marcos, Lucas, João também vem contando, né, da prisão, condenação, sofrimento, tortura, açoites, crucificação e morte de Jesus. Nesse cenário que está sendo contado, só há espaço para dois grupos, só tem dois grupos aqui. Só tem dois tipos de pessoas aqui. Aqueles que, com o choro dos perdedores, e o riso dos debochados, o riso debochado dos que venceram. Só há espaço para a vergonha, ali só tem isso, só espaço para vergonha, daqueles que viram o projeto fracassar, e o desprezo dos que não se importam com o que está acontecendo. José não está entre os ressentidos, não mesmo, e o choro inconsolável e um desespero aflito, que nada mais vê do que trevas e escuridão, e também não está entre os indiferentes e o riso sarcástico deles. José de Arimateia é este rasgo místico, é este acontecimento inusitado, fora de toda expectativa, fora de todo cálculo. Eu gosto de pensar assim, ele flutua na narrativa, né? Ele está ali, mas não é dali. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Ele está com Jesus de um modo que ninguém está. Ele encontra Jesus, ele faz uma conexão com Jesus que ninguém conseguiu fazer. Ele tem uma relação com Jesus que ninguém mais tem. Ele se conecta com Jesus em uma meta-história, numa história da história, uma história da história da história da história. É assim que ele chega em Jesus, a gente diz, que é isso? Né? Quem é esse? Talvez ele seja ali aquele que mais se parece com Jesus, que mais tem a cara do Cristo, como se o Cristo morto, ao morrer, se espelha em alguém que ninguém conhecia, e todos veem o Cristo do Cristo.
E há dois detalhes que ajudam a gente na compreensão desse acontecimento. Primeiro, eu disse já para vocês, José era membro do conselho, ele estava lá no julgamento, e João diz para a gente que ele estava no julgamento, mas ele não concordou com o veredito. Há outros relatos que dizem que foi unânime. João diz que não, não sei se João tinha boas fontes para dizer isso. Talvez João pensasse assim, um cara que faz isso só pode não concordar com nada disso. Não é? Ele é um homem importante em Jerusalém. Imagina você que qualquer um podia chegar em Pilatos. Ei, Pilatos. Ei, Pila. Beleza? Libera lá Jesus para mim, meu chapa, meu amigo. Quero dar um enterro digno para ele. Nada. Ele tem acesso, porque ele é importante. Até porque, sabe como é que se desdobrava a crucificação? Que era isso que tinha que acontecer com Jesus? O corpo crucificado, ele era descido, e os cães e os abutres devoravam. Não tinha sepultamento, não tinha lugar para esse ser, nem na morte. Ele era um ser sem lugar na vida, um ser sem lugar na morte. E Pilatos concede esse favor a José de Arimateia. O outro detalhe que eu acho inquietante, e que vai contribuir para a nossa compreensão e para a nossa meditação hoje, e eu espero que isso impregne o teu coração como tem impregnado o meu, é que José de Arimateia, os outros evangelistas vão dizer, ele era um discípulo ausente. Ele apareceu, eles fazem essa observação, ele apareceu antes, mas tinha medo do que os outros fariseus pensassem dele. Ele certamente era fariseu para ser membro do Sinédrio, provavelmente. E por medo do que os outros iriam dizer, ele era um discípulo ausente. Ele era um discípulo clandestino. E aí a gente faz a pergunta, por que justamente nessa hora ele é tão decisivo e admirável? Que na hora boa teve medo, mas na pior hora, a mais perigosa, a mais grave, a que ninguém... Os outros discípulos fugiram. Ele se aproxima e diz, é meu mestre, meu Cristo, meu irmão, meu amigo, minha gente, é meu. Se ele não assumiu seu amor por Jesus, por que o faz publicamente, agora, do modo mais extravagante? Se não aceitou ser visto com o Jesus vivo, por que reivindica o seu corpo morto? Percebe a descontinuidade? Há uma raridade aqui. Vejamos, tudo que ele sabia até então, tudo que ele sabia desse discipulado distante, não foi bastante para tocá-lo, para mexer em sua existência. Tudo que ele reuniu de informação na boca do próprio Cristo, não foi suficiente para produzir nele algo importante, algo forte. Todas as realizações de Jesus, todas as palavras, todos os sinais, todos os ensinamentos não moveram a existência, não moveram a alma de José de Arimateia. Quando muitos o cercavam, esse discípulo ausente, quando muitos o cercavam a Jesus, quando tantos seguiam a Jesus, quando as multidões o ovacionavam, ele se mantinha distante. Justamente na hora em que Jesus nada faz, quando é humilhado, ridicularizado, abandonado, esvaziado de dignidade, nessa hora, José se move com a força que ninguém tem. Nessa hora, ele é movido por dentro, movimentado, mobilizado.
ele é mexido ao ponto de assumir qualquer risco, de assumir a pior reputação possível. Ele é movido para além do que todos ali seriam capazes de fazer. Ele faz o que ninguém foi capaz de fazer. Que outro discípulo amou Jesus com a coragem de José de Arimateia? Ao contrário, eu repito, pessoal, sebo nas canelas, perna para que te quero. Que outro discípulo esteve mais próximo de Jesus que José de Arimateia? Pensei com você, que na hora mais indigna, deitou no lençol e o perfumou para ser enterrado como uma expressão de gratidão e de amor. Quem experimentou o poder de Jesus com tanta intensidade? Pedro, que a sogra foi curada, diz que tinha um ressentimento por causa disso. Tomé. Quem? Maria Madalena, os que foram curados, os leprosos curados. Lázaro, que foi ressuscitado. Cadê Lázaro? Quem experimentou o poder de Jesus com tanta intensidade? Quem, pensa aí comigo, manifestou o legado de Jesus com tanta grandeza? Por que não dizer que José de Arimateia vivencia, para o susto e o espanto de todos nós, o melhor de Jesus? Que o melhor de Jesus, naquele momento, se manifesta nele, se mostra em José de Arimateia. Que o melhor que Jesus poderia fazer por todos, ele faz morto para um discípulo inusitado. Que a obra mais poderosa, que a mística mais abrangente, mais profunda, quem experimenta? Que não José de Arimateia. Que o milagre mais profundo feito por Jesus foi nele, nesse homem, José de Arimateia. E eu quero deixar redondinho o conceito com vocês e fazer uma afirmação, só uma. Vocês estão acostumados comigo fazendo 2, 3 afirmações e tópicos, né? Como bem nos ensinaram os grandes pregadores presbiterianos, em 3 tópicos. Eu quero fazer uma afirmação só. Qual? A mística do Evangelho em você é fazê-lo vestir de dignidade as vidas nuas deste mundo. Você só se conectará a Jesus quando você conseguir respeitar toda e qualquer vida. Você só vai adorar a Deus, ao Deus de Jesus, se você reverenciar toda e qualquer pessoa. Se o sofrimento, se a carência, se a existência de qualquer pessoa mexer com você, te mobilizar, você terá experimentado o melhor que Jesus pode fazer por você. E eu falo aqui desse respeito por toda e qualquer pessoa, eu falo do garçom que lhe serve no restaurante, ao artista de quem você é fã. Do gari que recolhe o lixo na rua, ao político que você elegeu. Da presidiária que paga por seus crimes, ao filho que frustra suas expectativas. Reverência, respeito. Da travesti embriagada que entra na igreja, ao cantor que entoa os mais sublimes hinos. Reverência, respeito. Da visita querida que você recebe em casa, ao empregado que te processa na justiça.
da amiga que te faz rir, àquela que trai a sua confiança. Do judeu que foi vítima do nazismo alemão, ao palestino vítima do genocídio que Israel promove na faixa de Gaza. Do americano e seus filmes divertidíssimos aos iraquianos assassinados pelo terrorismo de Estado norte-americano. Todos, reverência, respeito. Do cantor de jazz de New York, as milhares de crianças palestinas que não comovem o presidente norte-americano porque ele precisa delas mortas para se reeleger. Dos israelenses assassinados e sequestrados pelo cruel terrorismo do Hamas, aos palestinos da faixa de Gaza, que estão sendo varridos como lixo de suas casas para realizar o projeto de ocupação do território por Israel. Olhe para elas. Olhe para essas crianças. Metade da população da faixa de Gaza tem menos de 18 anos. São milhares e milhares de vidas mortas. Há uma cena que eu acho muito linda, das várias que eu pesquisei. Ela é a segunda imagem. Porque, entre os escombros, porque é o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza, a faixa de Gaza está sendo varrida, demolida. E os palestinos estão sendo exterminados. A ideia sempre foi essa. E aí tem uma pomba ali, uma pomba branca, que na nossa cultura ocidental é símbolo de paz. Eu preciso olhar para todos eles, e a minha alma se compadecer. Eu preciso olhar para essas pessoas e ver Deus, e ver o divino no ser humano mais esvaziado de valor. O mais profundo efeito que Cristo pode causar em você, preste atenção nisso, é levá-lo a respeitar toda e qualquer vida. Manuel Bandeira descreve o que nós estamos chamando aqui de vidas nuas, e daqui a pouco vocês vão entender por que eu usei essa expressão, vidas nuas. Ele descreve isso no seu poema O Bicho, que é um poema visceral, que é um rasgo de horror e de escândalo diante do mal que a humanidade pode fazer. É o que sente certamente José de Arimateia. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Mas foi George Agamben, filósofo italiano com mais de 90 anos, ainda vivo, que foi mais longe que o poeta Manuel Bandeira, quando ele criou a expressão vidas nuas. Vidas nuas para Agamben são aquelas vidas que não são percebidas nem como bicho, nem como humanas. Elas estão no vácuo da dignidade. Nem são bichos, nem são humanos. São seres que, se você matar, não comete suicídio, diz Agamben. A expressão é dele. São pessoas que, se você matar, não comete suicídio. Menos um. Nem sabe o que foi,
nem sabe quem foi, nem sabe da mãe que teve, do pai que teve, ou do que não teve, não sabe da história que teve, dos sentimentos que tinha, da vida que tinha, das frustrações que sofreu, das injustiças de que foi vítima, não sabe nada. É uma vida nua, despida de valor, de existência, de humanidade. Se ela for morta, não terá sido assassinada. E a Judith Butler, e eu a trago aqui por causa dessa imagem. Judith Butler é uma filósofa extraordinária, uma das filósofas mais influentes hoje do mundo. Esteve no Brasil. Judith Butler, que aparece aqui com esse cartaz porque ela é filósofa norte-americana e judia. Ela é judia. No cartaz diz: judeus dizem, libertem Gaza. São os judeus que dizem. Chega de sofrimento. Libertem Gaza. Porque vocês sabem, não é novidade nesse momento para ninguém, que os moradores da faixa de Gaza, 1.200.000 eram, né? Estão sendo dizimados. Sabe-se lá quantos, milhares já morreram, foram desabrigados. Milhares provavelmente estão debaixo dos escombros, porque eles sequer conseguem resgatar, porque não há água, não há energia elétrica, não há combustível, não há comida. Eles vivem naquilo que se chama de prisão a céu aberto. Há muitas décadas. Não podem entrar em Israel, nem podem entrar no Egito. A maioria dessas pessoas nunca viu um israelense na vida. E ela, uma judia, ela diz: libertem Gaza. E foi ela que usou uma expressão, cunhou uma expressão, que ela diz assim: essas pessoas são pessoas não dignas de luto. O que é uma pessoa não digna de luto? Cuja falta ninguém lamenta, cujo sofrimento não comove, cuja morte não causa nenhum sentimento. Veja, não é causou alívio ter morrido, não sente nada, não sente nada. E eu quero ler para vocês um credo, e se vocês concordarem, convidá-los depois. O credo está aí? Eu acrescentei depois, fiquei com medo de não ter. Ótimo. Ele foi escrito pelo padre Leonel Oliveira e um amigo nosso, Paulo Costa, postou essa semana e eu pedi a ele para usar. É um credo pequeno, belíssimo. Os credos são grandes expressões de fé na história da igreja. Eu falei, esse é o meu credo. É o meu credo. Eu vou ler e você me diz se você concorda, e aí talvez a gente possa ler juntos hoje. Diz assim: creio que verdadeiramente ateus não são os que negam Deus, que não conseguem ver, mas os que negam as pessoas, que não conseguem deixar de ver. Creio que só podem tratar a Deus como Pai, os que tratam as pessoas como irmãs. Creio em Jesus Cristo. Só é possível ir a Deus através das pessoas. Creio nas consequências práticas da minha fé, que exige hoje, mais que ontem, que eu faça aquilo que digo, e pelo meu testemunho o mundo veja e acredite. Amém. Você consegue fazer esse credo, o seu credo? Se você conseguir, eu queria que nós lêssemos juntos, como uma afirmação de fé, nessa manhã de domingo. Vamos juntos? Comigo, pausadamente. Creio que verdadeiramente ateus não são os que negam a Deus, que não conseguem ver,
mas os que negam as pessoas que não conseguem deixar de ver. Creio que só podem tratar a Deus como Pai os que tratam as pessoas como irmãs. Creio que em Jesus Cristo só é possível ir a Deus através das pessoas. Creio nas consequências práticas da minha fé, que exige hoje, mais que ontem, que eu faça aquilo que digo, e pelo meu testemunho o mundo veja e acredite. Amém? Amém. Amém.